Muito boa noite, cá estamos de novo no Arte Cult, seu colaborador e colunista Floriano Salvaterra. Problemas técnicos não me impedem, nunca me impedirão, sempre será assim, é agora ou nunca. Esse é o Floriano, seu colaborador e colunista, agora recebendo Américo Pinto. Vamos com tudo, a gente não para, não há problema técnico que nos pare, é sempre assim, vamos com tudo. E aqui já estou recebendo. Opa! Como vai, Américo E aí, Pinto? Floriano? Impressionante. Tudo bem? Problemas técnicos não me No impedem, isso é fim, importante. A no gente fim tem, tudo deu como gestor de certo. projetos, a gente tem que fazer a transformação. E a transformação e a solução é nossa. Muito Verdade. bem. Muito bom. Sensacional. Enfim, é um prazer te receber, tá? Nesse momento aqui, estamos aqui transformando, vai subir a audiência e vamos com tudo, respeitando o seu horário, como também a nossa live até às 21 horas, sem passar, com certeza, fique tranquilo, tá? O motivo dessa live, gente, é para receber grande Américo Pinto, o homem do PMO Global Alliance, que o Américo Pinto vai poder falar um pouco mais sobre isso, que descobriu Legal. o ring, né? Tem um ring aí, uma história de um ring, que você vai poder contar também, muito interessante. E a importância, o que é escritório de projetos, né? O que isso faz para uma empresa, o quanto que ela traz, o que ela demonstra, o que ela ajuda uma empresa na sua estratégia e na sua maturidade. É isso que a gente vai falar hoje aqui. Então aqui estamos com o Américo Pinto, que vai se apresentar. Eu quero deixar você à vontade para falar um pouco da sua história, até chegar nessa década de trabalho com PMOs, tanto aqui como no mundo. Fique à vontade, Américo Pinto. Seja muito bem-vindo para a nossa live da Arte Cult. Legal, Floriano, obrigado. É um prazer enorme poder participar. Né, a todos que também estão se conectando aí com a gente, sejam bem-vindos. Então, na verdade, eu trabalho com projetos há mais de 20 anos, mas especificamente, como você bem colocou, nos últimos 10 anos, meu envolvimento tem sido muito maior com PMOs, né, com os famosos escritórios de projeto. E hoje eu lidero uma comunidade, que é a maior no mundo, de profissionais e PMOs, com membros, né, em mais de 100 países, e juntos nós desenvolvemos uma série de projetos, na verdade colaborativos. É um desafio bem bacana, porque você fazer com que essas pessoas trabalhem juntas, né, em algo que seja útil para a comunidade, de alguma forma, realmente um desafio, um trabalho bem legal, e basicamente é isso que eu tenho focado, principalmente nos últimos 3, 4 anos. Né? Então são 10, 11 anos aí de estudos específicos no assunto PMO, 4. Fui eu que congelei ou foi você? Fui eu. Ah, tá Continua, certo. continua. então é isso aí. Né? E assim, são muitos projetos. Você falou sobre a questão da importância dos PMOs, né? Até falar um pouquinho sobre isso, acho que vale a pena. Na verdade, os escritórios de projeto, os PMOs, eles não são uma grande novidade, ou seja, escritórios de projeto a gente já vê por aí há pelo menos, talvez 15, 20 anos. Mas eles vêm se transformando, né, durante todo esse período. E agora, especialmente, estão passando por uma grande transformação em função de tudo que está acontecendo, né? Dessa questão toda de Covid, né? Tudo isso, de certa forma, são mudanças fortíssimas que impactam diretamente na vida desses escritórios de projeto. Então, de uma forma ou de outra, os PMOs eles vêm gerando muitos benefícios, eles vêm atuando fortemente para fazer com que os negócios das empresas, né, através de seus projetos, sejam mais bem-sucedidos. Não é tarefa fácil, porque existem vários detalhes aí que possivelmente a gente já vai conversar hoje, que fazem a diferença para que essas coisas funcionem melhor, né, e consigam mais resultado, mas é algo que já se consolidou como algo de importância dentro das empresas. Né? Então os PMOs estão aí e, sem dúvida, vieram para ficar, não há nada que indique que eles vão acabar, né, ou algo parecido com isso. É uma coisa interessante, falando da questão dos PMOs que vêm para ficar, que estão ajudando as empresas. Num passado até recente,
tinha muito a figura do gestor de projetos, gerente de projetos dentro de uma empresa. E aí acabava sendo uma pessoa, que tinha a responsabilidade tão grande assim de levar os conceitos de projetos para dentro da empresa, de gestão adequada, e ter a sua equipezinha, aquela coisa. E o escritório traz essa coisa que é como se criasse um setor, criasse um departamento, criasse uma estrutura, uma organização dentro da própria organização, que traz muito mais força para, dentro dessa instituição, se melhorar a visão de gestão de projetos, que no passado recente Perfeito. era o gestor de projeto, aquele gerente de projeto, aquele guerreiro que era massacrado a maioria das vezes e pouco aplaudido quando acertava, assim, quando dava certa a coisa, né? Então tem essa questão importante também dessa estruturação num setor, num departamento, no tal do escritório de projetos, esse nome já representa muito isso, para dar essa força que nós, de gestores de projetos, podemos oferecer para a empresa em conjunto com uma equipe, né? Então, queria que se falasse também esse pouco, né? E aí, a gente comentou no último papo que nós tivemos sobre o livro, né? O livro que é a nossa Bíblia, da linha do Instituto PMI, né? Que serve como grande guia de gestão de projetos, que é o PMBOK. E que ele vem sendo atualizado, como sempre, a cada 4 anos, mas recentemente a gente percebeu, né, modificações importantes, ele se alinhando com as novas técnicas que vêm acontecendo e metodologias aí. E o escritório de projetos, em especial, não queremos falar dos outros, tem essa mudança que vem acontecendo e sendo reportada e apresentada dentro do nosso livro Bíblia, vamos chamar assim, né? Então eu queria que você falasse isso, nessa questão da estrutura departamental que o escritório de projetos ofereceu para dentro de uma empresa, e isso traz uma forma mais consolidada que antes nós, sozinhos, gestores de projeto, tentávamos impor, colocar, vender uma ideia de organização, planejamento, estruturação, monitoramento, controle, que nem sempre a gente conseguia. Vai com tudo. Vamos lá. Na verdade, assim, teve até um comentário aqui, né, falando assim, o que é PMO, afinal de contas, né? Na verdade, PMO é Project Management Office, que são os escritórios de gerenciamento de projetos. Como você bem colocou, existem projetos, existem há muitos e muitos anos, gerentes de projeto também, mesmo que não tivessem ou não tenham esse nome. E a questão toda é que quando não há um escritório de projetos e há gerentes de projeto, em geral, cada um desses gerentes, eles fazem do jeito que eles querem, né? Ou seja, quando eu digo fazem do jeito que querem, assim, cada um usa o seu próprio método, cada um faz o seu cronograma de um jeito, um faz no Excel, o outro faz no PowerPoint, o outro não faz, né? Cada um, na verdade, trabalha de um jeito específico, né? E isso, obviamente, com o passar do tempo, começa a complicar. Diga lá. Isso não é uma crítica. O Américo não está criticando. Cada profissional tem a sua forma e seu desempenho, seu resultado, ok? Sim, não estamos falando disso. Exatamente. Continua, Na verdade, Américo. Todos eles estão buscando as suas próprias soluções, né? A questão toda é que, do ponto de vista de uma organização, isso faz com que você tenha perdas, porque, assim, por exemplo, você tem uma área que o cara compra lá uma ferramenta, a outra compra outra, completamente diferente. Essas duas coisas não se falam, né? Para um determinado executivo, por exemplo, é terrível, porque se ele quer ver as coisas, né, as informações consolidadas de forma confiável, fica muito difícil, porque cada um está fazendo literalmente de um jeito. Então você não consegue ter a previsibilidade, digamos assim, que se espera, né, em relação a isso. E, de novo, o problema não é fazer de forma diferente, porque isso às vezes até acontece. Por exemplo, não vamos esperar que projetos da área de engenharia sejam gerenciados da mesma maneira que projetos da área de TI. Obviamente que não. Mas isso é algo que precisa ser planejado previamente, né? Não é simplesmente eu vou fazer diferente porque eu quero, né? Então, estruturado, né? Exatamente. Eu gosto muito dessa palavra estruturado. Exatamente. Que o escritório de projetos traz. É isso aí. E aí, nesse sentido, os escritórios de projeto eles podem ajudar bastante, porque eles têm o privilégio, que é o que eu costumo dizer, de ter uma visão do todo. Eu acho que esse é a grande jogada, né? Ele consegue ter uma visão do todo. Enquanto eu tenho ali 3, 4, 5, 50 gerentes de projeto, cada um olhando o seu pedacinho e, obviamente, fazendo melhor, né? Eu tenho alguém, ou quando eu digo alguém, ali uma área, né? E
o tamanho ele depende muito de empresa para empresa, mas eu tenho uma área que tem a visão do todo, no sentido de tentar organizar as coisas em geral e suportar esses gerentes de projeto para que eles possam fazer o melhor trabalho possível, sem precisar se preocupar com essas questões de alinhamento, né, e coisa e tal. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. A segunda questão que você bem colocou é assim, como isso vem aparecendo dentro dos standards, né, dentro da literatura. Então, o PMBOK já fala de PMOs há algum tempo, existem outros standards de outras organizações, além do próprio PMI. De uma forma ou de outra, esse é um assunto que ele é, digamos assim, ele tem uma complexidade diferente, bem diferente, do assunto gerenciamento de projetos, ou de programas, ou de portfólio. Por quê? Porque quando se fala assim, olha, qual é a melhor maneira de gerenciar projetos? Se você pegar pessoas muito experientes para discutir isso, é exatamente isso que o PMI, por exemplo, faz, quando vai criar cada nova versão do PMBOK, você consegue chegar a um consenso. Qual é a melhor maneira de se fazer um cronograma? Qual é a melhor maneira de se fazer um orçamento? Qual é a melhor maneira de se analisar riscos? Dá para se chegar a um consenso, e não é à toa que esse consenso é refletido dentro de um PMBOK. Mas quando nós falamos de PMOs, não existe um PMOBOK, né? E não é à toa, porque, na verdade, as visões a respeito de PMOs, elas são muito diferentes, e não existe um certo ou um errado, porque, na prática, cada empresa precisa criar uma área que faça sentido para si, né? Então, se eu copiar o PMO da outra empresa aqui na minha, existe um grande risco de não funcionar, porque as minhas necessidades não são exatamente as necessidades daquela empresa, por mais bem sucedido que ela seja. Então, fica muito difícil você ter um consenso, né? Se você me perguntar assim, Américo, qual é o PMO ideal, né, que todos devem perseguir? A resposta é, isso não existe, né? Porque o PMO ideal é aquele que você cria para você, para a sua organização, para o seu departamento, para a sua empresa. Então, ele por isso se torna, como você bem disse, é uma entidade organizacional, né? E ele tem toda uma complexidade exatamente em função disso. Acho muito interessante essa tua abordagem, porque traz essa visão assim de buscar primeiro entender o todo, para depois agir, depois tomar a decisão de como fazer. A história do como, né? Eu gosto dessa palavra, como fazer. E aí é que vem a grande sacação. E não existe empresa igual a outra empresa. Os indicadores de desempenho que você vai definir são uns, a periodicidade de acompanhamento é outro, né? O tipo de projeto a ser feito também influencia. Então, são várias características, claro que a gente não vai pormenorizar aqui, mas que trazem essa peculiaridade para cada empresa do seu escritório de projeto. O importante que eu vejo aqui, de valorizar o escritório de projeto, é entendê-lo como quase uma entidade, um setor, um departamento dentro da empresa, mais do que uma pessoa. Exato. Não sendo uma pessoa, sendo um departamento, processos estruturados, mesmo havendo mudança de equipe, mudança de profissionais, mudança de colaboradores, a estrutura, a organização, a metodologia se manterá. Isso é uma coisa bacana que traz de força para a gestão de projetos dentro de uma empresa usando o PMO. Diferentemente do tal do gestor de projetos, não é crítica nenhuma a ele, que faz do seu jeito ou do outro jeito, aí sai, entra outro, muda a forma, muda o jeito, e isso afeta, claro, a equipe, as equipes, enfim. Então, acho que é bem por aí. Tem algumas peculiaridades que a gente também conversou em projetos no mundo que você participou aí, que você tem algumas novidades, não é novidades, mas algumas peculiaridades que, dependendo da cultura, isso é importante dizer, dependendo da nacionalidade, dependendo do tipo de projeto, isso muda também. O que você poderia contar disso aí, que eu acho bastante interessante, assim, alguma que seja possível contar, é claro. Lógico. Algumas peculiaridades interessantes. Perfeito. Então, na verdade, o que a gente enxerga, cada vez mais os projetos e as empresas, especialmente as maiores, assim, a atuação global, ela é algo que se faz cada vez mais presente, né? Ainda mais agora que de vez a gente virtualizou tudo, né? Então, realmente agora ficou até mais fácil, né? Para muitas empresas. Eu diria que
os limites geográficos eles acabaram sendo ultrapassados aí em função do momento que a gente está vivendo. Isso traz algumas consequências, né? Consequências de que nós temos, na verdade, pessoas envolvidas nos nossos projetos, que são pessoas que às vezes nós mal conhecemos, né? Porque, na verdade, talvez fisicamente nunca as tenhamos encontrado, e além disso, ainda há a questão de que, dependendo do local, de onde elas estejam, a gente tem culturas diferentes, né? E isso tudo influencia diretamente. Eu tenho, por exemplo, hoje, liderado alguns projetos importantes dentro dessa organização, a PMO Global Alliance, que envolvem pessoas, como eu comentei, de literalmente mais de um ano de países, né? Tivemos agora um projeto que se encerrou na quarta-feira, que tinham pessoas de 117 países envolvidos. E você tem desde fusos horários diferentes, né, que precisam ser conciliados de forma centralizada, caso haja um PMO, e você tem também a questão dessas culturas, que precisam de alguma maneira ser entendidas, porque aquilo que às vezes nós enxergamos como sendo, digamos, um problema, é muito mais uma falta de entendimento, né, da realidade de cada uma dessas pessoas, de cada um desses stakeholders, né? Então fala-se muito em gestão de stakeholders, inclusive, né, há poucos anos atrás se tornou aí uma área específica do PMBOK, e é algo que cada vez mais ganha uma importância tremenda, porque se a gente não consegue entender quem são nossos stakeholders, seus interesses, suas dores, né, suas motivações e o que faz com que eles se comportem de determinada maneira, de novo, a cultura influencia. Se não entendermos quem são essas pessoas, fica muito difícil agir, né? Então, o próprio PMO ou gerentes de projetos precisam considerar isso fortemente, porque, de fato, cada vez isso vem ganhando mais importância, né? Os aspectos técnicos aqui entre nós, eu diria que talvez sejam os mais fáceis. Os aspectos realmente complicados em muitos projetos é lidar com pessoas, lidar com gente. Né? Eu até brinco, se tirar as pessoas, está resolvido, não tem mais problema nenhum. Né? Mas, em geral, isso não dá para ser feito. Né? Então, a gente precisa gerenciar todos esses aspectos aí com as pessoas que estão envolvidas no projeto, quer seja na sua equipe, quer seja como seu cliente, mas é aí que está a grande complexidade e gerentes de projeto e PMOs estão fazendo aí dando uma guinada nesse sentido e começando a entender que a técnica é importante, mas ela é o meio, ela não é o fim. Né? O fim são essas pessoas que precisam, de alguma maneira, ter os seus objetivos atendidos. Muito bacana. Falar de pessoas, né? Falar dessa questão de comunicação. A gente está falando de comunicação aí, então a importância disso, que vale para todos os projetos que se faz em qualquer nível, em qualquer empresa, em qualquer planeta, né? Não só no planeta Terra, porque é onde mais, em todas as pesquisas, se verifica que o maior índice de reclamação nas pesquisas refere-se à comunicação, né? A falha de comunicação, problema de comunicação. Isso realmente faz uma diferença enorme no resultado a entregar, no benefício alcançado, né? Isso é fundamental. É verdade. E assim, diga lá. Pode falar. Não, desculpa te interromper, mas é que eu vi um comentário aqui, né, falando que nunca tivemos tantas ferramentas à disposição, e eu concordo plenamente, né? A tecnologia está aí para nos suportar. Mas a jogada é exatamente essa, né? Como a gente usa essa tecnologia para atingir os nossos objetivos. Porque, vou dar um exemplo real, né? A gente tem um projeto, na verdade, de tradução da nossa metodologia para outros idiomas. E um dos idiomas que está em andamento, a tradução, é para o russo. Né? E nós temos, hoje, dentro dessa comunidade, nós temos muitos membros que moram na Rússia, e também temos muitos membros que moram na Ucrânia. Né? E eu, quando criamos esse projeto de tradução para o russo, imediatamente o que veio à cabeça foi o seguinte: poxa, apesar de na Ucrânia se falar o ucraniano, mas as pessoas todas dominam o russo, porque, na verdade, a Ucrânia esteve sob domínio russo durante, né, literalmente, séculos. E com isso as pessoas falam russo. E a primeira coisa que veio à cabeça quando fomos fazer o setup desse projeto foi: poxa, vamos criar uma equipe onde nós tenhamos pessoas da Ucrânia e pessoas da Rússia, por que não, né? Tínhamos membros engajados, né? As pessoas estavam super motivadas, mas quando tentamos fazer, descobrimos que não ia rolar. Né? E por quê? Porque, na verdade,
Isso eu imagino que não aconteça com todos, mas enfim, com aquelas pessoas ali aconteciam. As pessoas que nós tínhamos da Ucrânia, que estavam envolvidas com esse projeto, eles se recusavam a trabalhar com os russos, por uma questão de, enfim, de princípios, né, de traumas, ou seja lá o que a gente considere, coisa que para nós brasileiros a gente não enxerga, né, assim, a gente não vê, né, a gente não tem problema com ninguém, né, no máximo com os argentinos, né, pô. E a Mariela estava aí ainda agora, a Mariela é argentina. Mas brincadeiras à parte, com os nossos amigos argentinos, a gente não tem nenhum histórico de problemas com outros países, com outros povos, né, com outras regiões. A gente se dá bem com todo mundo, né? E quando a gente imagina, por exemplo, puxa, vamos ter um projeto dentro de um idioma que 2 países aqui falam, por que não juntar os russos com os ucranianos para eles trabalharem juntos? E aí a gente descobre que o cara se recusa a trabalhar junto com o outro, né? E aí, como você sai dessa saia justa, né? É uma questão de comunicação, é uma questão cultural, são vários aspectos, até políticos, então é difícil, né? É bem difícil. Vocês devem lembrar que a Rússia invadiu, né? Ou retomou, enfim, dependendo da perspectiva, a Crimeia, né? Há pouco tempo. Então tem um monte de coisas, aí, um monte de discussões políticas, culturais, que remontam literalmente séculos e que impactam nas equipes que você está formando hoje, né? Então é uma loucura, mas a gente precisa pensar, né? Eu lembro aqui, você falou da Rússia, da Ucrânia, né? Esse problema aí que teve guerra e aí eles com a dificuldade de se relacionar, independente da questão, não estamos falando de guerra, estamos falando de projetos, mas enfim, pegou aquela coisa para eles. Muçulmano, não estou falando nem que um não trabalhe com o outro, mas o muçulmano tem aqueles horários deles de Sim, reza, que exato. para tudo, e aí você tem que respeitar, não adianta querer, né, uma coisa. Outra, eu cometi uma gafe aqui, eu confesso e abro o jogo, eu cometi uma gafe uma vez com um indiano. Quis levá-lo para comer num local bom, que estava lá em Salvador fazendo um trabalho, um local bom, que era uma churrascaria ali e tal, levei ele. Claro que eu achava que tivesse outro tipo de carne para... Não. 90% era carne vermelha de boi, imagina. Levar Olha um a dinheiro para situação que passou. churrascaria não é uma Então, boa ideia. assim, a gente mexe com a cultura da pessoa, a gente mexe com a religião da pessoa, e isso realmente é delicado. A gente devia ter, assim, tipo um manualzinho de viagem, né, para o país que você vai, e saber as coisas que você não deve cometer. Tem livros que falam sobre isso, eu comprei vários, inclusive, para poder estudar o assunto e para não cair mais nesse tipo de coisa, porque quando você fala a nível global, existem várias situações como essa. Por exemplo, Japão e China, você tem Índia com Paquistão, né? Você tem a Ucrânia com a Rússia, você tem todos os países dos Balcãs, ali, Lituânia, Látvia, a Estônia, Lituânia, Letônia, todos eles também com a Rússia. Né? Então você tem várias situações como essa espalhadas pelo mundo que a gente nem imagina. Porque, de novo, nós não temos problema com ninguém, né? Então, para a gente é difícil compreender isso. E, obviamente, nós estamos falando aqui de uma coisa, de um projeto, com gente de todo lado e tal, mas o que isso tem a ver com os nossos projetos, como nós estamos aqui na nossa terrinha, né, fazendo aqui a nossa parte? Tem tudo a ver, porque situações como essa, não pelos mesmos motivos, mas situações como essa, elas se repetem na nossa vida, no dia a dia, a gente talvez nem perceba. Porque você tem pessoas que estão trabalhando em projetos e, por exemplo, não precisa ir muito longe. Você pega o cara da contabilidade e o cara da TI. E existe ali uma rixa, porque o cara da contabilidade não entende nada de TI, o cara da TI acha que o pessoal da contabilidade não conhece de nada, e aí já tem ali uma cisma entre as duas áreas, e aí você... Entende? Então, assim, não é a Rússia e a Ucrânia, mas é a contabilidade e a TI. Se você não compreender o que está por trás daquilo ali, você talvez não consiga atingir seus objetivos, né? Porque, na prática, tudo isso influencia, né? Então, dá para a gente trazer para a nossa realidade. Muito bom, muito bem colocado. Agora, queria ver com você, falar um pouquinho, né? Você foi o criador aí, participou, né, como um dos criadores desse Ring. Me conta um pouco sobre isso. Fala um pouco aí, explode isso aí pra gente. Legal. Essa foi uma pesquisa que começou em 2010, né? Então está completando 10 anos esse projeto. Ele começou em 2010, ele foi concluído em 2017, quando foi lançado, então, a metodologia PMO Value Ring. E como o próprio nome diz, é o anel, né? O anel de valor do PMO. Por que um anel? Porque, na verdade, é um ciclo, um ciclo que se repete
pelo menos a cada ano, onde você precisa repensar o seu PMO. Lembra que eu falei que ele era complexo? Exatamente por isso, porque o PMO que funcionava antes da Covid não é o PMO que precisa durante a Covid. Possivelmente não será o que vai ser necessário depois da Covid. Então eu preciso, a todo tempo, estar reinventando esse negócio. É diferente de gerenciar projeto, de novo, que eu sempre vou fazer daquele jeito, que é o melhor. Os PMOs não, eles precisam se reinventar a todo momento. Então, por isso que é um ciclo, na verdade, de redesenho, né, e de avaliação. E o velho de valor, né, é porque os escritórios de projeto, eles têm uma diferença em relação às áreas de suporte tradicionais. Quando você pega, por exemplo, a TI, o marketing, o financeiro, todos esses são áreas de TI. São áreas de TI, são áreas de suporte. Mas ninguém questiona a necessidade dessas áreas. Ninguém vai chegar um dia, porque a empresa está em crise, e falar assim, já sei, vamos cortar custo, vamos acabar com a TI, vamos acabar com o financeiro. Ninguém vai falar isso. Mas vamos acabar com o PMO. Vai ter um monte de gente pensando nisso. E por quê? Porque o PMO, na verdade, ele, apesar de ser uma área de suporte, ele tem um comportamento de prestador de serviço. O prestador de serviço, você só mantém ele contratado enquanto você percebe que há um benefício, que você consegue tirar alguma coisa dali, né? Você vê o valor, você percebe o valor. Então, esse trabalho que foi feito ao longo desses anos foi exatamente criar um conceito que a gente chamou de percepção de valor, né? Que é você criar escritórios de projeto que gerem essa percepção de valor nos seus stakeholders, nos seus clientes, né? Os diretores, os gerentes de projeto que estão nas áreas de negócio, enfim, todos, e que eles olhem e falem assim, puxa, esse negócio aqui vale a pena, né? A gente quer manter esse PMO aqui, porque ele realmente faz a diferença para a gente. Então, esse conceito de percepção de valor é algo muito forte para gerar essa continuidade na existência dos escritórios de projeto. Então, criou-se uma metodologia que ela tem um passo a passo, que você utiliza para criar PMOs a partir do zero, ou para redesenhar PMOs que já existem, e ela é toda fundamentada por uma base de dados com a experiência da nossa comunidade. Então ela foi desenvolvida por um grupo de 100 e poucos profissionais de vários países, e ela se baseia nesse banco de dados, né, de benchmarking, onde eu tenho ali literalmente centenas e centenas de experiências, né, de opiniões de pessoas, que vão te dando um guia para onde você precisa ir na construção do seu PMO. Então, isso foi lançado, como eu disse, em 2017, acabou se espalhando pelo mundo. Hoje está presente em 87 países, tem mais de 20 mil usuários, né, dessa ferramenta, que também tem a metodologia, que é a parte teórica, e tem uma ferramenta que suporta a metodologia, em pmovaluering.com. E isso depois gerou uma certificação chamada PMO-CP, que também hoje tem mais de 5 mil profissionais espalhados aí para lá de 70 países, e se consolidou também. Tudo isso aconteceu muito rápido, mas eu diria que o sucesso, talvez, dessa iniciativa, ele tenha se dado exatamente pelo fato de que, apesar de ser uma metodologia, ter uma teoria e aquela coisa toda, ela é extremamente prática, porque ela veio do campo de batalha, né? As pessoas que criaram elas, muitos brasileiros, inclusive, elas estão no campo de batalha. São pessoas que não têm tempo para ficar teorizando muito, né? Tem que resolver o problema. Então, talvez por isso ela tenha rapidamente, né, se espalhado pelo mundo, pela sua característica prática e realmente útil no dia a dia de quem trabalha com escritório de projetos. Olha, eu gostei muito de você falar um ponto aí, quando você fala da criação dela, né? Que ela é baseada num grande banco de dados práticos de trabalho de profissionais, de mercado. Eu trabalhei também num grande banco de dados com mais de 125 projetos para tirar algumas conclusões, com indicadores de desempenho lá, e isso traz um valor enorme, porque não fica naquela coisa teórica, naquela coisa imaginária, naquela coisa subjetiva. Não, é prática, é dia a dia. Então, a gente aprendeu com os profissionais que fizeram, óbvio, os que tiveram melhor desempenho, para daí buscar uma metodologia que incorporasse todos esses conceitos e pudesse atender a isso, e ainda mais criando ferramentas. Então, quando você fala, e aí não é uma crítica, mas um comentário, o PMBOK não é uma metodologia, é um guia apenas, tem outros aí que se chamam metodologias, e sim, porque tem a parte do como, que é onde eu sempre brigo ali no PMBOK, e você traz esse como, né? Então, essa certificação,
a questão das ferramentas, a questão da prática, a questão de ser baseado nos melhores projetos, melhores gestores que trataram dessa parte de escritório de projetos, para poder daí tirar conclusões e gerar um compêndio teórico e prático que ajudasse a todos os profissionais do mercado. Claro que não existe, como você falou desde o início, PMOs igual ao outro, não existe um igual ao outro, mas a metodologia que vai te dar suporte para você estruturar o seu e poder ajudar a empresa que você está. Exatamente, é isso mesmo. E isso é uma coisa importante, porque assim, se a gente for buscar ler ou aprender um pouquinho mais sobre PMOs, você vai encontrar vários livros. E esses livros, eles te dizem lá, olha, o melhor PMO é esse ou é aquele. Você deve... Tem vários nomes, inclusive, né? Você tem o VMO, você tem o SMO, você tem não sei o quê. Tem quase um alfabeto completo aí de opções, né? E, normalmente, cada um desses tipos de PMOs que a gente lê nos livros, ele já te dá uma lista de coisas que você deve fazer, né? Então, se você quer ser um Strategic Management Office, ou seja, um escritório estratégico, você deve fazer isso, isso, isso. Se você quiser ser um VMO, que é um Value Management Office, você deve fazer isso, isso, isso. E isso acaba levando as pessoas a escolher um, né? Eu preciso escolher um, qual é o que eu tenho que escolher? Mas, na realidade, todas essas ideias, elas deveriam servir não para que você escolha uma, mas elas deveriam servir de input, né, de inspiração, para que você crie a sua. E isso é uma questão muito importante, porque quando nós escolhemos uma, talvez aquilo que está ali não seja suficiente para entregar aquela percepção de valor que nós havíamos conversado. As pessoas não vão perceber o valor que você está gerando, porque aquilo ali não vai fazer exatamente o que você precisa. Agora, talvez eu pegue um pouquinho do VMO, um pouquinho do SMO e mais um pouco de que não está em nenhum deles, e aí eu crio a minha estrutura de PMO que vai agir exatamente para gerar os benefícios que os meus stakeholders precisam. Então a gente não precisa copiar, a gente precisa criar algo que faça sentido para nós, para poder gerar essa percepção de valor, né? Tanto aí que a gente tem falado. Então você está absolutamente correto. E a ideia do banco de dados, só para você ter uma noção prática do que se trata, por exemplo, como é que funciona o método, né? Você pode fazer isso manualmente, se você quiser, conhecendo o método, mas se utilizar a ferramenta, funciona mais ou menos da seguinte forma. Você pode identificar quem são os clientes do seu PMO, os stakeholders, por exemplo, os diretores, os gerentes, e aí você coleta com eles, isso é tudo automático, né? Eles recebem lá um e-mail, e aí eles veem lá uma lista de resultados que o PMO pode gerar. Por exemplo, uma redução do risco na tomada de decisão, o melhor controle de prazos e custos, uma melhor integração entre projetos e estratégia. Veja que são todos resultados, né? Coisas que podem ser geradas. E eles vão dizer quais são aquelas que são mais importantes para eles. Toda essa informação, ela volta, ela é consolidada, e aí, baseado lá no banco de dados, nós temos correlações entre esses benefícios e as funções que você pode fazer. Por exemplo, se você me disser assim, Américo, eu quero mais controle de prazo e custo. Aí eu vou dizer, opa, legal. Segundo a experiência da comunidade global, eles dizem que quando você faz relatórios, é tiro e queda, você consegue ter o melhor controle de prazo e custo. Mas se você me disser, por exemplo, que o que você quer são equipes mais motivadas, é isso que é a sua dor nesse momento, que é o que você precisa, se eu disser para você que você tem que fazer relatório, isso não vai ajudar em nada. O que o relatório vai ajudar para motivar alguém, né? Mas se eu disser para você, por exemplo, que treinamento, segundo a comunidade, é uma das melhores formas de motivar as pessoas, você acaba de descobrir que o seu PMO, talvez ele não precise ter relatório, mas ele tem que ter treinamento. Entende o que eu quero dizer? Então você pode chegar a essa conclusão por si próprio, ou baseado naquilo que você coletou de expectativa e nas correlações entre os resultados e as funções, né, que vem da comunidade, a metodologia te diz o que deveria ser priorizado. Para mim, para o meu PMO, vai ser relatório com metodologia e com sistemas. E para você vai ser portfólio com gestão de benefícios e treinamento. Porque as expectativas dos nossos stakeholders são diferentes. Os meus querem uma coisa, o seu quer outra. Então não pode ser o mesmo PMO. É assim que funciona. Mas esse ponto importante que você colocou, talvez você não tenha pensado sobre isso, eu pensei agora. Isso traz para mim, quando você falou, o meu PMO,
ou o seu PMO, isso traz uma visão muito assim de senso de pertencimento. Você passa a se sentir como criador, proprietário, Sim. participante efetivo do que você está criando ali, os Uhum. indicadores, ali, a correlação. Isso também tem um diferencial, né, para a pessoa, né, ter aquilo como dele, né, e aí trazer mais valor, eu acho, porque ele está buscando valor para a empresa, aquela coisa toda, mas da forma como tem a questão da tua abordagem, mostra isso para mim, assim, de senso de pertencimento maior, que a pessoa que participa dele e estrutura ele e entrega para a empresa o PMO adequado e esculpido para aquele padrão de empresa e para os resultados que se quer obter, para entregar o valor que a empresa quer obter, né? Poxa, ele se sente mais É por pertencente aí, daquilo. sem dúvida, sem dúvida. E traçando um paralelo, como eu disse, o PMO ele é como um prestador de serviço dentro da sua organização. Imagina uma empresa qualquer que está no mercado e ela está oferecendo produtos. Sei lá, a Apple, por exemplo, criou lá um novo celular e está oferecendo para o mercado. Ninguém quer comprar. Ninguém olha para aquele negócio e fala assim, puxa, eu quero isso para mim, isso aqui vai me resolver um problema. Fracasso total, ninguém comprou. A Apple tem duas possibilidades. Ela pode olhar para aquilo ali e falar assim, olha, isso aconteceu porque esses clientes, eles não sabem de nada. Né? O que eu estou fazendo aqui é maravilhoso, mas eles não entendem nada. Né? Por isso que eles não compraram. Ou eu posso olhar e falar assim, pô, pera lá. Talvez até o que eu esteja oferecendo, tecnicamente falando, é perfeito, é muito bom. Mas não é o que os caras querem. E é por isso que eles não estão comprando. Né? Então, trazendo isso para a realidade do PMO, na verdade, quando um PMO ele tem muitas resistências dentro da empresa, ou seja, as pessoas não gostam do PMO, não querem saber dele, acham que ele não serve para nada, acham que ele não gera valor, isso diz mais a respeito do PMO do que das pessoas. Né? Não adianta o PMO olhar e falar, poxa, essas pessoas aí, elas não conseguem entender a beleza do que eu estou fazendo. Isso não adianta absolutamente nada, porque realmente, talvez tecnicamente falando, você esteja fazendo algo perfeito. Mas isso não importa, porque o que você está fazendo não gera os resultados que eles querem. Né? Então, se é correto tecnicamente ou não, é absolutamente irrelevante. Né? Eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Né? Se não for ilegal, imoral e não engordar, tá valendo. Né? Vamos lá e vamos fazer. Né? E é por aí, é um certo desapego. A técnica ela é importante, mas ela é o meio. O fim é entregar o que os caras precisam, o que eles querem de fato como resultado. E você tem que usar a técnica para chegar lá, e não ter um PMO para atender as técnicas como fim. Isso não faz o menor sentido. Né? Muito legal. Américo, você é demais, você é fantástico assim, tem um discurso muito legal, muito fácil das pessoas entenderem. Isso é mais importante, a gente sair daquele... A gente fala, né, o juridiquês dos advogados e o economês dos economistas, né? E a gente também tem o nosso linguajar do tipo Sim. projetês, né? E a gente consegue, você consegue muito bem fazer essa transformação para uma linguagem simples e ficar assim, eu fico apaixonado por querer conhecer mais sobre gestão de projetos baseado no uso de um escritório de projetos, né? E com essa forma que você desenvolveu aí, que foi lançado em 2017, fresquíssimo, com certificação e tudo, e de maneira prática, isso é muito importante, né? Trazer a prática do dia a dia, sem ficar naquela coisa Verdade. teórica, as pessoas não conseguem comprar, não conseguem se sentir pertencentes àquilo e valorizar e fazer, né? E o principal é entregar o resultado, é gerar o valor, e é isso, e trazer benefício para a empresa, isso é o mais importante de tudo. E fico muito feliz com isso tudo. Está acabando o nosso tempo, respeitando o nosso horário de 8 às 9. Tive um problema técnico aqui, mas consegui superar. Estamos aqui junto com o Américo Pinto. E então, Américo, deixo aqui agora para você suas últimas palavras, considerações. Fique à vontade, diga aí os seus contatos, aonde você fala das Perfeito. suas certificações também, não são suas, é desse grupo Aham. internacional enorme que foi criado, que você participa, que você lidera de maneira brilhante. Aqui só estou agradecendo em nome do Articult, como também de todos os gestores de projeto, que tem uma pessoa brilhante que pôde trazer isso para o mercado de gestores de projeto
para a gente aprender um pouco mais e ser melhor no como, eu digo, no como fazer e não no que fazer, Verdade. né? Ter a prática aí. Fica à vontade, nós temos ainda 3 minutinhos para você poder falar Legal. aí vender o seu peixe mesmo, falar das coisas interessantes, porque Sim, sim. merece que a gente tem que valorizar o profissional e valorizar o que ele entrega para o mercado. Verdade. Então, Floriano, em primeiro lugar, muito obrigado pela oportunidade, né? É um prazer enorme poder conversar um pouquinho né, com a tua audiência. Assim, a PMO Global Alliance é algo que eu não teria como me orgulhar mais, né? Porque, de fato, assim, principalmente pelo fato de ter sido algo criado no Brasil e que ganhou o mundo. O que é raro, né? Assim, em geral, iniciativas como essa, elas não nascem aqui, né? Elas nascem, sei lá, nos Estados Unidos, no Reino Unido, talvez ali, né, na Europa Ocidental e tal, que é os caras que têm o dinheiro, que estão ali no holofote, né? É difícil, de fato, a gente conseguir fazer algo abaixo do Equador por todas as dificuldades que a gente sabe que existem. Mas funcionou, aconteceu, né? E isso tudo não foi só obra minha, muito pelo contrário, temos muitas pessoas envolvidas, dezenas de brasileiros, né? Muitas pessoas de outros países também, e é algo que me orgulha muito ver como chegou tão longe, né? E ainda vai chegar mais longe ainda. Nós acabamos de encerrar agora, esse ano, né? Foi anteontem, a maior conferência online na área de projetos já realizada no mundo, né? Com 2.500 pessoas, quase 300 speakers, né? 22 dias de conferência, 24 horas por dia, né? É um negócio assim de louco, né? Então, como a gente pode ir longe, né? Quando a gente tem um propósito, a gente tem uma paixão, a gente tem boas ideias, criatividade, às vezes nem depende tanto de dinheiro quanto a gente poderia imaginar, né? A criatividade, ela nos leva a soluções bem interessantes. E isso tudo, como eu disse, nasceu aqui, então é algo realmente que eu me orgulho e eu espero que a gente chegue mais longe ainda e chegaremos, não há dúvida. Em relação à questão, falamos da metodologia especificamente, da certificação, tudo isso hoje é liderado pela PMO Global Alliance, então há a metodologia, há a certificação PMO-CP, que é a Certified Practitioner, vai ser lançada agora no início do ano a CC, que é a Certified Consultant, que são as pessoas que estão habilitadas, né, para usar essa metodologia, implementá-la, por exemplo, nos seus clientes e por aí vai. Então tem muita coisa acontecendo para 2021, né? A gente tem aí uma expectativa muito grande e, como eu disse, é tudo colaborativo, né? Então está aberto para todos, né? Se tornar membro da PMO Global Alliance é muito simples, é só em pmoga.org e se associar, não tem custo absolutamente nenhum. Né? E você vai ter aí um mundo de oportunidades aberto, né? Depende muito mais de você, né? De cada um de vocês que esteja a fim de realmente criar algo que possa conquistar o mundo, né? Quem diria que a gente poderia ir tão longe? Mas podemos, né? É só ter vontade, propósito e realmente tá afim aí de fazer a diferença. Então, muito obrigado pelo convite, grande prazer, parabéns pelo trabalho que você tem feito e obrigado a todos aqueles que compareceram hoje, né? Para ouvir um pouquinho dessas histórias. Américo, então, obrigado também em nome do Articult. Eu, como colaborador e colunista Floriano Salvaterra, entrevistando aqui Américo Pinto, mais uma grande entrevista, uma pessoa querida e que traz informação útil para todos vocês. Muito obrigado e uma boa noite a todos. Tudo de bom, Américo. Obrigado. Tchau, tchau.